Olha, mesmo nos piores momentos, ou quando tudo parece que vai dar errado de uma vez, eu posso te dizer: não tema. Não tenha medo, não. Não tema, porque Deus sempre vai estar do teu lado, cuidando para que as coisas deem certo no final, viu? Tenha fé. Acredite. Tudo, absolutamente tudo é possível para aqueles que têm fé nele. Para aqueles que acreditam que Deus tem o poder. E eu vou contar minha história. Eu vou relatar e você vai passar a acreditar. Porque eu também não acreditava. Mas depois de tudo que eu vivi, eu sei. Ele pode tudo. Absolutamente tudo. Alguns anos atrás, quando eu conheci alguém, aliás, eu ainda estudava, eu era nova quando eu conheci alguém que mudaria a minha vida para sempre. A verdade é que eu e o Ricardo nos demos bem assim desde o primeiro momento. E por isso, logo a gente começou a namorar. O nosso namoro era tranquilo, sabe? Era calmo. E aos poucos as coisas foram ficando mais sérias. E aí, a gente foi se aproximando da família um do outro. Ficando mais íntimos. Um dia a mãe dele, a mãe do meu namorado, a dona Fátima, me convidou para ir na igreja. A mesma que ela frequentava. Eu confesso para você que eu não era muito de igreja, sabe? No começo eu admito que hesitei um pouco. Mas depois de um tempo, eu acabei aceitando o convite. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi a melhor escolha que eu tomei. Porque eu gostei tanto do ambiente, mas tanto de como eu me senti bem lá, sabe? Tanto que a partir daquele dia, as nossas idas à igreja foram se tornando cada vez mais frequentes. Os anos foram passando, eu e o Ricardo nos casamos numa cerimônia assim, eu diria mágica. Uma cerimônia inesquecível mesmo. Depois de casados, nós continuamos frequentando a mesma igreja. E um dia lá, durante um evento, uma coisa surpreendente aconteceu comigo. Enquanto a gente assistia uma peça sobre o nascimento do menino Jesus, eu ouvi uma voz, uma voz poderosa que me dizia que eu teria um filho. E que esse filho deveria se chamar Emanuel. Emanuel. Na hora eu fiquei arrepiada, sabe? Ui, me deu um frio na espinha. Aquele dia eu comecei a chorar muito. Assim, copiosamente, de emoção. Foi uma coisa tão forte, tão intensa. Aquele dia mexeu comigo. Mexeu com o meu íntimo, com a minha alma, com o meu ser interior. Foi uma coisa forte, intensa, misteriosa. Mas eu só fui entender a importância do que tinha vivenciado muitos anos depois. Quando nós completamos 12 anos de casados, eu e o meu marido Ricardo decidimos que era hora de aumentar a nossa família. E depois de algum tempo e de algumas tentativas, eu comecei a desconfiar que eu tinha conseguido engravidar. E decidi sozinha fazer meu exame de gravidez, porque se as minhas suspeitas estivessem certas, eu queria contar aquela novidade de uma maneira muito especial para o meu marido, sabe? E quando o resultado do exame chegou, eu não podia acreditar. Positivo, eu estava grávida. Porém, apesar de muito feliz, eu também recebi uma notícia que me abalou muito. É que apesar do meu exame ter dado positivo, também apontava uma deficiência hormonal muito anormal por uma gravidez saudável. Eu na hora não entendi muito bem, eu não sabia o que aquilo era, o que significava. E aí decidi contar para minha irmã o que estava acontecendo. Ela foi comigo no hospital, refizemos o exame para que
para que o médico pudesse ver. E mais uma vez os exames mostraram que os meus hormônios estavam muito, mas muito baixos, debilitados mesmo. E naquele mesmo dia, o médico disse que eu poderia estar tendo uma gravidez não evolutiva. Para quem não sabe o que é isso, é quando o feto não se desenvolve. Não da maneira como deveria. E por isso, ele não consegue sobreviver até o final da gestação. Meu Deus. Quando eu ouvi aquilo, meu mundo caiu. Meu mundo desabou. Eu fiquei tão apavorada. Os médicos me orientaram a voltar depois de 2 dias para repetir mais uma vez o exame. E além disso, me pediram também para marcar um outro exame que eu nunca havia feito. E se os resultados desse exame fossem ruins, aí, bom, eu teria que interromper a minha gravidez. Porque significaria que meu bebê não ia resistir nem ao 3º mês. É isso mesmo. Dependendo do resultado do exame, eu teria que interromper a minha gravidez. Olha, naquele dia, eu tive que contar para o Ricardo tudo o que estava acontecendo. E como são as coisas, né? Eu tinha planejado tanto fazer uma surpresa para dar uma notícia maravilhosa para ele. E aí tive que dar essa notícia. Foi tão triste. Foi devastador para nós dois. Foi tão difícil. O que era para ser um momento bonito se transformou em algo muito angustiante. Muito sofrido para nós. 2 dias depois, nós voltamos ao hospital e eu refiz o exame. E infelizmente, o exame confirmou. Foi horrível, horrível. Naquele mesmo dia, a gente saiu do hospital com a data do procedimento marcada para a retirada do meu feto. Ainda muito abalado, eu retornei para fazer outro exame que mostraria algumas coisas mais específicas. Mas quando saiu esse resultado, a surpresa foi ainda maior. O médico ficou espantado. Disse que não poderia mais dar autorização para retirar o meu bebê, porque aquele outro exame estava dizendo que a minha gravidez estava começando a evoluir normalmente. Foi um choque para todo mundo, mas um choque bom, né? Um choque maravilhoso. Um susto. Mas um susto feliz. Nem o médico entendia o que estava acontecendo. E nem como as coisas tinham mudado assim, da noite pro dia. Mas eu sabia. Eu sabia dentro do meu íntimo, dentro do meu coração, dentro da minha alma, eu sabia. Era Deus. Deus operando um milagre na nossa vida. Só podia ser isso. Só podia ser Ele. Eu fiquei tão emocionada que eu não conseguia parar de chorar de tanta felicidade. Logo em seguida, eu e o Ricardo pudemos ainda ouvir o coraçãozinho do meu filho batendo dentro do meu ventre. Eu estava tão feliz. Muito feliz. Mas mal sabia eu que ainda teríamos que passar por muitas outras provações. No meu 3º mês de gravidez, finalmente eu pude marcar o meu primeiro ultrassom. Eu estava tão empolgada. Eu mal podia esperar para ver a primeira imagem do nosso bebê dentro de mim. Mas durante todo o procedimento, durante todo o exame, eu percebi que o médico, que antes estava muito alegre, foi ficando sério, foi ficando estranho. Até então ele não tinha falado ainda absolutamente nada. Mas só depois de muito analisar, foi que ele me disse que o nosso filho provavelmente nasceria com alguma síndrome. Olha, Ruth, mãezinha, olha aqui. Vai ficar tudo bem, viu? Vai ficar tudo bem. Eu sei que a gente foi pego de surpresa, meu amor. Mas a gente vai lidar com mais essa. A gente vai conseguir porque vai dar tudo certo, você vai ver. Deus vai ajudar a gente, amor.
Tô com tanto medo, tanto medo. Eu não sei o que fazer. Eu não sei o que vai acontecer. Ou se é algo grave, eu não sei. Calma, calma. A gente tem que ter fé. A fé que a gente sempre teve, lembra? Lembra? Olha aqui, ó. Não vai ser diferente agora. A gente precisa ter fé. Vai acabar tudo bem. Eu tenho certeza. A gente ficou nessa angústia por um bom tempo. Até que descobrimos que meu filho nasceria com síndrome de Down. Sinceramente, quando eu soube, uma parte de mim ficou um tanto quanto aliviada. Porque a gente sabia que nosso filho poderia ter algo muito mais grave, de repente, complicado, mas, ao mesmo tempo, sabendo que era síndrome de Down, claro, assustada, muito assustado com aquela realidade, eu não pude mesmo assim deixar de me sentir abençoada por Deus. Foi um processo muito complicado. Eu confesso que não foi fácil. Mas aí, aos poucos, tudo foi se endireitando, sabe? Entrando nos eixos. Eu ia incansável vezes ao computador, assistir lives, vídeos de mães que têm crianças com síndrome de Down, e eu via que eles têm uma vida normal, sem contar que eles têm um rostinho tão lindo, tão fofo, apaixonante, sabe? Os meses foram se passando. Nós descobrimos que estávamos esperando um nenê e, claro, decidimos dar o nome dele de Emanuel, que significa Deus está conosco. E tudo ia caminhando tão bem. Mas quando eu estava chegando próximo ao nascimento do meu filho, eu levei outro susto. Mais um, né? Através de alguns outros exames, a gente descobriu que Emanuel nasceria também com cardiopatia congênita, ou seja, uma má formação no coraçãozinho dele. Você não imagina como a gente se sentiu. Mas essa, meu Deus. Primeiro a gente achou que nosso filho não ia nem nascer. Depois descobrimos que ele nasceria com síndrome de Down. E agora? Por fim, essa coisa de problema no coração. Era tanta coisa de uma vez só pra gente assimilar, pra gente aprender a lidar. Olha, foi difícil, viu? Como foi difícil. Eu não entendia por que aquilo tudo estava acontecendo com a gente. Por quê? Por que a gente não podia ter um minuto de paz sequer, meu Deus? Mas apesar de todas as preocupações, numa manhã de outono, finalmente meu Emanuel veio ao mundo. Deu tudo certo no parto. E eu estava tão feliz, eu estava tão animada, porque, mesmo com todos os apuros, eu finalmente teria o meu momento de paz, ao lado do meu marido e do meu filho. Mas, sempre tem mais, né? Essa parte também não aconteceu como eu esperava. Quando eu saí do centro cirúrgico e fui para o quarto, esperando ver meu filho, Emanuel não estava lá. O nosso filho, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou conseguir contar isso pra você, meu amor. O que foi? Fala logo, você tá me deixando preocupado. Cadê o Emanuel? O nosso filho. Por que ele não tá aqui com a gente no quarto? Meu amor, ele tá na UTI. Por conta do coraçãozinho dele que não tá muito bom. Os médicos disseram que não sabe quanto tempo ele vai ter que ficar na UTI, ou se ele vai conseguir sair de lá. A gente precisa rezar. A gente precisa ter muita fé agora, Ruth. Olha, nada parecia fácil pra gente. Nada. O meu filho teve que ficar internado por vários e vários dias. Mas graças a Deus teve alta. Finalmente pôde ir para casa com a gente. Mas infelizmente, pouco tempo depois, ele precisou voltar para o hospital. Foi internado às pressas para fazer uma outra cirurgia no coraçãozinho.
Olha, foi tão angustiante, sabe? Tão cansativo, tão desgastante, tão desesperador. Mesmo depois da cirurgia, nós passamos por momentos tão difíceis. No pós-operatório, o Emanuel teve uma complicação séria. E quando eu estava rezando com ele nos meus braços, eu vi ele começar a ficar roxo. Eu vi que eu estava perdendo meu filho. Eu percebi o que estava acontecendo. E eu me desesperei tanto, eu chorei tanto, eu pedi tanto, eu gritei. Os médicos então levaram meu filho e disseram que ele teria que passar por outra cirurgia, porque ele tinha tido uma insuficiência cardíaca e respiratória ao mesmo tempo. E o caso dele era grave, gravíssimo. E o que nos restava fazer, hein? Mais uma vez, acreditar no médico dos médicos, no poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E foi isso que fizemos. Os dias no hospital se tornaram semanas. Depois, meses. E não teve um dia sequer que eu e meu marido não nos ajoelhássemos, orássemos, mas acreditássemos que Deus ia sim nos abençoar e curar nosso filho. Eu precisei deixar meu filho inúmeras vezes no centro cirúrgico por conta de diversas complicações que foram aparecendo no meio do caminho. Sabe, durante todos esses momentos dolorosos, toda a minha família, os nossos amigos da igreja, estiveram ali, perto da gente, rezando com a gente e acreditando que nós venceremos todas as batalhas. E isso foi dando força para a gente. Isso foi fortalecendo ainda mais. E eu tenho certeza, isso foi emanando energias positivas que chegaram até Emanuel. E depois de 5 meses no hospital, de muita luta, de muito desespero e também de muita fé, Emanuel foi se estabilizando. Ele recebeu alta e pôde voltar para casa. Meu amor, vem com a mamãe, vem. E quando eu falei isso, acredite você, meu filho tão pequenininho abriu um sorriso lindo para mim, que eu nunca vou esquecer. Meu amor, como é que você tá? Tá nervosa? Tô muito nervosa. Mas você viu que ele sorriu aqui? Eu tenho fé e acredito que Deus, vai cuidar bem do nosso menino. Eu acredito demais nisso. Eu sei, você tá certa. Deus não vai desamparar a gente agora, nunca. Ele nunca desamparou, né? Não vai ser agora. O nosso menino é forte. Ele vai vencer mais essa, meu amor, você vai ver. E mais uma vez, nosso filho, depois de todas as cirurgias, e da última, que foi um sucesso, rapidinho ele foi se recuperando. Voltou para casa e viveu aqueles momentos de paz com a gente. Sabe? Amamentar meu filho, cuidar dele, trocar fralda, fazer as coisas mais simples. Eram como presentes diários na minha vida. E meu filho assim foi sarando, se recuperando, se fortalecendo, ficando cada vez mais forte, mais saudável. Eu tenho para dizer para você que se não fosse a fé, eu acho que eu não teria aguentado, sabe? Só quem é mãe sabe o quanto é duro, o quanto a gente às vezes quer dar a nossa vida por eles. A gente, se pudesse, trocava de lugar com eles. Mas a fé é o remédio que nós temos que ter na hora do desespero, na hora do medo, na hora da incerteza.
É a fé que cura. É a fé que abranda o sofrimento. É a fé que nos fortalece. Graças a Deus, a cirurgia do meu filho foi um sucesso. Rapidinho a gente estava em casa para viver aqueles momentos que eu falei, tão pequenininhos, que passam tão rápido, mas que a gente tem que viver com alegria. A gente tinha conseguido. Nosso filho estava vivo. Meu filho, como é bom ter você aqui em casa, Emanuel. Hoje eu, Ricardo e Emanuel vivemos felizes, muito felizes. Meu filho está aprendendo aos poucos como falar, como respirar melhor, está aprendendo a andar. E não tem um dia só que eu não agradeça a Deus. Ele já está quase andando. A gente está evoluindo bem. Está se alimentando bem. E ele aprende com a gente todo dia. E vou dizer para você, eu aprendo com ele a cada dia que passa também. Cada dia que passa eu me sinto mais orgulhosa dele, da força que esse guerreirinho teve. Eu quero só finalizar minha história agradecendo muito, de todo o meu coração, a todo mundo que torceu e ainda torce pela vida do meu Emanuel. Obrigado a toda a equipe médica do Hospital Pequeno Príncipe. Obrigado a Ricardo, meu amado, meu esposo que nunca me abandonou. E obrigado, meu filho, por ter me ensinado o amor maior. Por ser esse menino forte, que ensina a mamãe todo dia. E obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Sem o Senhor, nada disso teria acontecido. Sem o Senhor, nada é possível. Todo o sufoco que eu passei, todo medo, toda angústia, toda agonia, me fortaleceu. E eu me sinto extremamente realizada e feliz pela família que eu construí. Obrigado. Obrigado por meu Emanuel. Esse presente que o Senhor me deu para me fazer a pessoa mais feliz desse mundo e me transformar na mãe. Essa palavra que significa força, garra, fé e determinação.